Olá, eu sou o Lucas Malmanage. Olá, eu sou o Leonardo Henrique Medeiros e o nosso orientador é o Luiz Fernando Gabarino. Somos alunos do quarto ano do curso técnico de eletrônica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, do estado do Rio Grande do Sul. Nosso projeto de pesquisa é o dispositivo de monitoramento de movimentos de digitação com foco na tenossinovite de de Quervain. Portanto, nosso tema é a busca da minimização de movimentos que ocorrem durante a digitação e possam ocasionar a tenossinovite de Quervain, através da área de engenharia eletrônica. A tenossinovite de Quervain, também conhecido como TDQ, caracteriza-se pela irritação ou tumefação dos tendões no lado do punho referente ao polegar, ocasionando dores na região. A TDQ é causada principalmente pela sobrecarga de atividades repetitivas diárias das mãos e punhos, sendo digitadores e programadores muito afetados. Nesta imagem, podemos observar em vermelho a região da baía inflamada do tendão, que é o local onde a tenossinovite de Quervain se faz presente. Observa-se que a doença pode se desenvolver devido ao mau posicionamento das mãos e punhos durante a tarefa de digitação. Assim, considera-se que a zona em que o punho pode exercer seu trabalho sem risco de lesão é de 15 graus de extensão e 15 graus de flexão. Além disso, o repouso e alongamentos após tarefa de digitação são essenciais para que haja recuperação do estado de fadiga muscular. Depois de 30 minutos de digitação, a recuperação muscular ocorre quase totalmente após o período de cerca de 4 minutos de repouso ou de alongamentos focados na região do punho, por meio do uso de técnicas de ginástica laboral. Nesse cenário, nota-se que a presença da patologia em adultos na idade de trabalho entre 18 e 65 anos é de cerca de 1,3% em mulheres e 0,5% em homens, o que corresponde a cerca de 12 milhões de homens e cerca de 32 milhões de mulheres. A principal faixa etária que sofre com essa doença constitui-se entre 40 e 60 anos de idade. Outro sim, com a ocorrência da pandemia de Covid-19, iniciado no ano de 2020, houve uma alteração no paradigma do ambiente de trabalho. Afinal, milhões de pessoas passaram a trabalhar remotamente, não comparecendo aos escritórios para evitar a disseminação do vírus. Como consequência dessa situação, 27% das pessoas avaliadas que utilizam o computador no trabalho descreveram que houve um aumento das dores sentidas na região da mão quando passaram a trabalhar de maneira remota, comparado com o trabalho presencial nos escritórios. Juntamente a isso, eles também indicaram que realizavam menos pausas enquanto estavam trabalhando remotamente. Logo, pode-se perceber a relação existente entre o menor número de pausas do trabalho com o aumento das dores da região da mão. Portanto, faz-se nítido que os dados demonstram a relevância da pesquisa, afinal, muitas pessoas são afetadas pela problemática todos os anos, causando impactos em suas vidas de diversas maneiras. Com isso, nosso problema de pesquisa é como desenvolver um dispositivo eletrônico capaz de identificar alterações nos movimentos da mão e punho do usuário, notificando para que altere sua posição e faça alongamentos e pausas. Nosso objetivo é desenvolver um dispositivo eletrônico capaz de identificar alterações e movimentos da mão e punho do usuário, notificando para que altere sua posição e faça alongamentos, com o intuito de evitar comportamentos e posturas que possam facilitar o desenvolvimento de uma tenossinovite de Quervain. A metodologia utilizada pode ser dividida em 5 etapas: pesquisa bibliográfica, definição do método a ser utilizado para intervir no problema, escolha dos componentes eletrônicos, formulação do código-fonte e etapa de testes. A primeira etapa consiste nas pesquisas bibliográficas realizadas acerca da TDQ, com o intuito de conhecer suas características, causas e como ela é desenvolvida. Na segunda etapa, houve uma definição do método a ser utilizado para intervir no problema. Foi a criação de um dispositivo eletrônico que evite com que o usuário realize movimentos que possam ocasionar a TDQ. A terceira etapa consiste na escolha dos componentes para a construção do circuito eletrônico, sendo os principais o MPU 650, que é um sensor acelerômetro giroscópio, podendo captar variações em 3 eixos diferentes do punho do usuário e indicar sua inclinação durante a tarefa de digitação. O microcontrolador ATmega 328P, que é o mesmo utilizado na placa do Arduino Uno, para processamento dos dados recebidos pelo sensor giroscópio. E o display OLED, que é utilizado para visualização dos resultados, indicando se a posição do usuário está correta ou não. Na quarta etapa, ocorreu a formulação do código-fonte, realizado no framework Arduino IDE, que possui integração com o microcontrolador Arduino Uno. Assim, o programa desenvolvido foi capaz de ler e analisar os dados obtidos do MPO 650 e enviar respostas ao display OLED. A quinta etapa se dá pela execução de testes experimentais em matriz de contatos, que permite a rápida implementação e modificação de parâmetros de projeto. Nos testes que foram realizados na matriz de contatos, utilizamos o cronômetro para medir os tempos envolvidos de descanso e de atividade, e o que rendeu uma precisão de cerca de 95% de acerto na medida do tempo de descanso e 96% de acerto na medida do tempo de monitoramento da postura do punho. Já com o transferidor, medimos o ângulo de inclinação, que teve precisão de 90%. Os próximos passos do projeto envolvem a confecção de uma PCI com maior confiabilidade funcional, resistência física e de menor tamanho possível, de forma a ser inserido dentro de um compartimento, para funcionar como uma pulseira, similar às pulseiras de relógios digitais já existentes, como mostrados na imagem. Por fim, faremos uma série de testes em ambiente controlado, em que utilizaremos o dispositivo para digitar determinado texto no teclado do computador e avaliar como que ele se comporta.